segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois, os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Carlos Daniel, novo pároco desta paróquia missionária de São Francisco de Assis, caríssimos padres, irmãos do ministério ordenado que hoje puderam comparecer, muito bem-vindos. Particularmente me alegra a presença de cada uma das paróquias desta área pastoral aqui representada pelos que aqui vieram, não só lá dessa área aqui, de outros lugares também, mas me alegra muito essa presença. Queridos irmãos e irmãs desta paróquia querida de São Francisco de Assis e outros que aqui vieram participar de outras comunidades, irmãos também de outras igrejas, e que aqui também se unem a nós neste momento. É um tempo de graça. Há poucos dias tivemos esta graça da ordenação presbiteral do nosso Padre Carlos Daniel, que aqui serviu como diácono, vivendo entre vocês e, portanto, já bastante conhecido destas comunidades que compõem esta paróquia. Hoje é um tempo de graça e todos nós fomos convidados para a festa, como acabamos de ouvir no Evangelho proclamado. Mas não é a festa só deste dia, é a grande festa do encontro de Deus com seu povo. Ouvimos na primeira leitura, tirada de Ezequiel: eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. E o texto fala
do Espírito de Deus colocado dentro de nós. Fala, não usando a palavra de Jeremias, mas de certa forma Ezequiel também fala de uma nova aliança, embora não use aqui essa expressão, mas fala do Espírito novo. Esse tempo da acolhida do novo pároco é um tempo de graça. É um tempo de graça para toda a paróquia do ano jubilar franciscano. Aqui justamente o patrono desta paróquia é São Francisco de Assis. Estamos celebrando 800 anos do trânsito de Francisco, da Páscoa de Francisco. É um momento de graça para a paróquia, é um momento de graça para o novo padre, que aqui pode experimentar as primícias do seu ministério presbiteral. É um tempo que Deus concede a ele e à paróquia de renovação da fidelidade, do amor. Ele nos dá o seu Espírito. A paróquia é um lugar de caminharmos juntos, de caminharmos na comunhão, na fraternidade, ou como nós temos dito tantas vezes hoje, na sinodalidade. Tudo que fizemos aqui desde o início da celebração apontou para essa sinodalidade, não é uma mera formalidade. Logo depois da saudação, o novo pároco foi lida a provisão da sua nomeação, portanto a sua responsabilidade, o seu encargo de serviço para com essa comunidade paroquial. E ele depois fez o que? A sua profissão de fé, que é um ato sinodal, é um ato de comunhão. A profissão de fé não é uma exigência formal, exterior. O credo nos congrega. A comunhão expressa, essa é uma das notas características da igreja, a comunhão na fé, por esse credo, que é justamente o resumo da história da salvação, do que Deus fez e faz por nós. E um juramento também de fidelidade, porque nós temos fé em Deus, mas nós temos fé dentro de uma comunidade eclesial. Portanto, as coisas se complementam. A fé é em Deus, sempre em Deus, mas ela é professada, vivida, experimentada na comunidade eclesial. Isso está presente tanto no credo como também no juramento de fidelidade. Então são atos sinodais, e a presença física aqui também dos padres mostra essa comunhão. Por isso que eu me alegrei, não é só pela simpatia de vocês todos, que evidentemente são simpáticos e colaboradores preciosos, mas é pelo que vocês estão expressando do ponto de vista da fé e da eclesialidade. É mais do que só uma amizade pelo Padre Carlos que todos temos, É um ato de comunhão. Também a presença dos seminaristas aqui, e de tantos outros. Estamos juntos, Padre Carlos, não tenha medo. Você é jovem e está começando o seu ministério, mas você não está sozinho. A presença, por isso, também aqui dos padres da área nos ajuda a visualizar e sentir mais isso. Somos um corpo, você entrou numa ordem, e você tem um povo, porque nós somos ministros ordenados, tirados do meio do povo, como refletimos na ordenação presbiteral, e constituídos em favor deste povo, para esse grande convite. E neste evangelho que foi proclamado, Jesus falando do reino, é uma parábola. As parábolas são muito interessantes, porque às vezes a gente não percebe logo que elas estão falando da gente, não. A gente ouve a parábola e pensa que está contando um fato lá de Mônicas. Depois a gente vê que a parábola é para mim, é para mim, é para nós, Deus nos faz um convite, e às vezes nós damos muitas desculpas. É uma festa, vinde para o casamento, o casamento do meu filho, ele está convidando. Quem é esse esposo? O filho é Jesus. Então na igreja nós somos convidados a participar dessas núpcias. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. A igreja é a esposa de Cristo. Para o seu retiro de preparação para a ordenação presbiteral foi no mosteiro,
E é uma feliz coincidência que você toma posse pela primeira vez na paróquia, no dia de São Bernardo, né? Um cisterciense, que é o cofundador, não foi ele que começou, mas ele é quase que o outro fundador, e que marca tanto a história da igreja, um doutor da igreja, e que viveu com profundidade o seu propósito, a sua vocação de contemplativo, de místico, mas também um profundo apostolado. Ele conseguiu uma coisa muito difícil, conciliar essa vocação contemplativa com esse serviço pastoral que o seu tempo exigiu e que muitas vezes fez com que ele se tornasse um itinerante, não só missionário a partir do seu mosteiro, mas na sua dedicação, um homem do seu tempo, inserido na vida da igreja do seu tempo, a serviço dessa igreja, e nunca de forma romântica, mas com os desafios que essa igreja sofreu no seu tempo. Todos nós somos chamados também a isso. Então, essa experiência nessa paróquia, onde você realiza aqui a vivência das premissas do seu ministério, é um kairós para você e é um kairós para essa comunidade. Que ninguém desperdice esse momento. É um convite a participar da festa. Não vamos dar desculpas. Eu tenho uma junta de bois para cuidar, eu tenho não sei o quê. Desculpas razoáveis que nós, às vezes, elencamos para não nos engajarmos, para não nos envolvermos, para não nos colocarmos no trabalho missionário. Não devemos dar desculpas, devemos abraçar o momento de graça que Deus nos oferece, para que neste momento haja realmente a festa, haja um encontro com o Senhor. Então, que essa sua presença na paróquia seja para a paróquia que já o acolhe, evidentemente, com carinho, que já o conhece e que já tem uma história, uma caminhada bonita. Eu tive a graça de ter aqui já visitado, fiz a visita pastoral a esta paróquia, conheço razoavelmente os seus desafios e suas potencialidades. É uma paróquia muito bonita, com muitas potencialidades e com oportunidade que são desafios, não é? Que são da Igreja Universal. Então, aqui no microcosmos você tem a catolicidade para ser vivida aqui. Por exemplo, todo o trabalho político que faz parte da caminhada da Igreja, então acentuado a partir do Concílio Vaticano II, que é o ecumenismo, e aqui é uma oportunidade especial de vivência desse ecumenismo. Fiquei feliz com a presença também lá na sua ordenação do nosso irmão, pastor, que lá foi, né? E aqui você vai ter oportunidade de encontrar com tantos outros, e que essa convivência fraterna, que já é bonita, que continue e cresça sempre mais, sempre à luz da palavra de Deus, para que o desejo de Jesus, expresso sobretudo no capítulo 17 de São João, se torne uma realidade, que todos sejam um, como nós somos um. Essa oração sacerdotal de Jesus antes da paixão, pedindo essa unidade, para que o mesmo amor que circula entre o Pai e o Filho e o Espírito esteja em nós. Aqui também nós temos a realidade da cultura popular forte, como por exemplo aquela comunidade quilombola de Santa Luzia, né? E que merece também a sua atenção, como tantos outros lugares. Então, só para dar alguns exemplos, mas aqui você tem conselhos participativos. Não esqueçam daquela assembleia que nós realizamos no final da visita pastoral, todo o diálogo que aqui tivemos, a participação, o envolvimento dos cristãos leigos e leigas. Aqui tem pessoas que participaram dos momentos históricos da caminhada da Igreja Capixaba na acolhida do Concílio Vaticano II. Aqui tem gente que participou da grande avaliação, no tempo de Dom João Batista Mota e Albuquerque, né? E tantas outras coisas. É, de fato, uma paróquia rica de experiências, e você vai ter a oportunidade cada vez mais de entrar em contato com todos estes e caminhar juntos nos conselhos, né? Nas comunidades, com essa atenção. Que você possa viver aquilo que nós ouvimos aqui na palavra e que o próprio retiro espiritual preparou para viver. Uma profunda comunhão com o Senhor, que não
se choca com a comunhão com os irmãos, mas ter sempre este primado da palavra de Deus. Não sei se vocês perceberam, o vídeo é muito sábio. Hoje, quem proclamou o Evangelho foi o pároco, o novo pároco que está tomando posse. Mesmo que tivesse aqui um diácono, era recomendável que fosse o pároco. E ele, porque a gente já estava cantando, nós tivemos um pequeno diálogo semelhante àquele da ordenação. Ele hoje não veio assim como normalmente quem proclamar o Evangelho, se o bispo está presente ou se o pároco está presidindo e um diácono pede a bênção. Mas hoje não, ele recebeu das minhas mãos este livro, o Evangeliário, porque a primeira tarefa do pároco é pregar a palavra de Deus. O pároco não prega a si mesmo, nenhum padre prega a si mesmo, prega a palavra de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor. Quando a nós consideramos servos vossos por causa de Jesus, estava na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, depois eu lembro da ordenação presbiteral, a minha ordenação presbiteral. Nós somos dois, então ficou plural, ficou até muito bom. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor. Quando a nós consideramos servos vossos por causa de Jesus. Então, pregar a palavra de Deus, por isso ele recebe o livro dele e aqui prega, ele proclama essa palavra. É justamente dentro das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, aprovadas pela CNBB, o primeiro caminho da evangelização. Nós falamos de animação bíblica de toda a pastoral, é um primário da palavra. A palavra deve nos orientar, iluminar. A palavra vai ser o caminho do ecumenismo também. A palavra é que vai nos dar sabedoria. Então, iluminados pela palavra de Deus, todos possuídos pela palavra. Uma animação bíblica da pastoral não é simplesmente algo que da nossa estratégia, do nosso planejamento nós fazemos, mas é uma docilidade, é uma abertura à palavra de Deus. Depois, um outro aspecto fundamental é que todo o trabalho celebrativo, sacramental, seja de fato uma iniciação à vida cristã. É outra linha, A iniciação à vida cristã. Nós temos esses sacramentos básicos, batismo, Cristo, Eucaristia, são sacramentos da iniciação. Mas o trabalho sacramental deve ser algo que vai nos levar a uma verdadeira experiência daquilo que significa a unção, a graça dos sacramentos. Então, uma iniciação à vida cristã, muito mais do que a recepção simplesmente dos sacramentos, mas a vida cristã. Porque os sacramentos não se opõem à palavra, mas os sacramentos são a palavra transformada em sinal. São gestos simbólicos do Cristo, os gestos proféticos do Cristo, que agora viraram sacramentos, que a igreja recolheu com todo carinho. E nós aqui então colocamos nos chamados 7 sacramentos, expressão da vida de Jesus. Então, que os sacramentos sejam realmente iniciação na vida cristã. Que as nossas comunidades sejam fortalecidas, é outra linha, comunidades de discípulos missionários, onde as pessoas se reúnem em torno da palavra, na celebração dos sacramentos, dialogam, são respeitadas, têm voz, têm vez, em participação, em comunhão, portanto, espaços de cidadania. Outro aspecto é justamente isso, tudo centrado no mistério pascal do Cristo, com a liturgia da igreja, toda a liturgia da igreja, e também a valorização da piedade popular, da piedade popular, sempre com esta comunhão para essa liturgia, para que todos, e ali é a última linha, todos tenham a vida e a abundância que Jesus veio trazer. Então, com a evangélica opção preferencial pelos pobres, que não é um apêndice, não é um budismo, mas é o teste da autenticidade do nosso discipulado missionário. Porque esse foi o caminho de Jesus. E isso é que nós encontramos em toda a Sagrada Escritura. Deus que ouve o clamor do seu povo, que vê o seu sofrimento,
que desce para libertá-lo. A igreja tem que ser misericordiosa e compassiva, com uma defesa profética da vida, né, em todas as suas etapas. A vida aqui tem que ser respeitada. Hoje, de tantas coisas, um dia intenso também para mim, tantas pessoas que pediram oração, por exemplo, uma das nossas religiosas, recebendo ali aquela criancinha, duas crianças em ordem legal, para ir receber na nossa casa, lá na obra social, mas as crianças vieram numa situação de tanta precariedade que não foi direto para o hospital, né? Direto para o hospital. As irmãs até se preparando para aquilo que iam cuidar, para acolher aquelas crianças numa situação toda especial, pensando numa montagem quase que de uma enfermagem na casa, mas nem isso foi possível, ir direto para o hospital, com situações gravíssimas, né? Então, como nós precisamos defender e promover a vida, desde o seu início até o seu fim natural, todas as suas etapas, né? E também essa percepção, estamos aqui na paróquia de São Francisco, de que o nosso cuidado alcança toda a criação, né? Um cuidado com a ecologia integral. Estamos aí com as mudanças climáticas, com os desafios que nos afetam a todos. E na paróquia de São Francisco, é até bonito que na Laranja da Terra tem água no meio da rua, né? E eu fiquei até satisfeito desde que vim aqui. Que bom que não cortaram a árvore, mas acaba sendo um testemunho, né? Acaba sendo um testemunho do respeito que nós devemos ter pela criação de Deus, né? Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que ser cuidadores uns dos outros e de toda a criação, não só para o nosso bem-estar, mas também para as gerações que virão depois de nós. É uma responsabilidade histórica que nós temos. Que lá na Terra possa dar esse exemplo e assim vocês possam viver aquilo que refletimos na visita pastoral, que é justamente a implantação, a vivência, a acolhida do projeto diocesano de evangelização. Uma igreja missionária, você tem tanta sensibilidade missionária, até com já uma boa experiência, né, pessoal, e seu gosto também, né, pelo Covid e tudo mais. Então aqui é uma paróquia missionária, já no nome, né? É quase um pleonasmo, né? Porque toda paróquia deveria ser missionária, mas paróquia missionária, então missão, né? Depois a formação, essa formação integral que eu já estou aludindo, à luz da palavra de Deus, dos sacramentos como iniciação, a liturgia, a vida cristã, enfim, com essa formação integral. E uma paróquia acolhedora dos pobres, dos pecadores e dos irmãos e dos que pensam diferente de nós. Então, mudar justamente dessa acolhida ampla. Está vendo então que é uma oportunidade desafiadora, bonita, de colocar em prática aquelas que são as grandes orientações, seja da nossa igreja local, seja da nossa igreja no Brasil, seja da Igreja Católica, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II. Que Deus abençoe seu ministério nesta abençoada paróquia missionária de São Francisco de Assis. Que você tenha esse espírito de Francisco que abarca isso tudo que eu estou falando, e a coragem profética de São João Batista, né? Não só na sua origem, de onde você vem, sua paróquia de origem, mas também é a matriz aqui, né? É São João Batista, então um profeta aqui forte, né? E que vocês, queridos irmãos, acolham esse irmão que vocês já amam e colaborem com ele, sabendo que a missão é dada por Cristo a todos os batizados. Somos embaixadores do amor misericordioso de Deus para com todos. Vocês são ungidos pelo batismo e pela crisma. Então, cada um com o seu carisma vai dar a sua colaboração. O pároco não tem todos os carismas. Ele tem o carisma da promoção, da unidade, da comunhão. Ele deve favorecer o desabrochar dos carismas, das vocações de vocês. Deve ajudá-los a se santificarem. Estamos no mês de agosto, mês das vocações, uma vocação de vocês, cada um segundo o seu estado. E com isso ele vai se santificar.
Por isso é kairos. Vocês têm a oportunidade de crescer no seguimento de Jesus, participando dessa festa. Vejam que Jesus chamou todos, cada um deu uma desculpa. Depois então deixou aqueles de lado e mandou chamar os que achassem pela encruzilhada. E entrou todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. Significa essa vontade universal de que todos tenham lugar na igreja, a tenda, a larga tenda. Mas isso não significa que essa vontade de todos esteja sem critério, porque tem esse detalhe importante do Evangelho. Observou-se que tinha alguém que não tinha veste. Que veste é essa que não pode faltar? É a veste da graça. A veste da graça significa a disposição para acolher a vontade de Deus. E é isso que não pode faltar, tanto para o pároco quanto para o povo. Acolher a vontade de Deus. Então a pertença à nossa igreja, a garantia de que a gente está na festa, não é estarmos fisicamente ali dentro da igreja, ou mesmo com vestes litúrgicas, ou com qualquer outro sinal de pertencimento. É a docilidade à vontade de Deus. Aí então, eu serei vosso Deus, vós sereis o meu povo. Deus abençoe seu ministério e essa paróquia missionária de São Francisco de Assis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.